Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. É isso daí, mano. Vamos trocar ideia sobre alguns acontecimentos, alguns causos aí do futebol. Sexta-feira, sextou, dia de, ficar de boa, ficar tranquilo. Para algumas pessoas, o sábado e o domingo também representam muito trabalho. Então, é um bom trabalho para quem for trabalhar no final de semana e um bom descanso para quem for descansar no final de semana, beleza? Vamos lá, não deixe aí de colocar seus comentários, não deixe de apoiar também os nossos parceiros. Temos aí a Tribo da Sorte, são parceiraços do canal, são, assim, apoiadores, incentivadores do nosso trabalho aqui, e eu tenho muito orgulho de tê-los como parceiros. Então, se você quiser conhecer um trabalho da Tribo da Sorte, eu vou colocar aqui, no fixado nos comentários, o link para você ir lá direto para o bolão da Mega Sena da Virada. A Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica. Então tudo regulamentado, tudo certinho. Lá você vai entrar, você vai ver os bolões. Esses bolões é uma plataforma que tem um sistema de inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganho. Então ele vai criar os bolões para você com os números que foram mais sorteados dentro da história dos sorteios. Então você pode utilizar o nosso cupom Opina Tribo e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, beleza? Tribo da Sorte. Vamos lá, pessoal! Sem mais delongas, muito assunto quente para falar aqui. Engraçado isso daqui que tá acontecendo. A construção do Botafogo aí, que a gente viu nesse segundo semestre, não foi só do Botafogo, mas foi de uma maneira geral, com as equipes ali compradas e adquiridas pelo senhor John Textor. Esse que tem mania de não assumir as responsabilidades e tentar atribuir a outros fatores toda essa decrescente das equipes de futebol. E para você entender que o problema não é só no Botafogo. Botafogo é uma ponta do iceberg. Existem outras equipes também que estão passando por situações muito complicadas em questão de competitividade. E aí quando você tem um número de equipes tão grande que estão passando por esse problema, você começa a desconfiar que talvez seja um problema ali de gestão e não de um time ou outro. Porque assim, se o Botafogo tivesse tido problema, mas as outras equipes estivessem bem, peraí, o problema tá ali no Botafogo. Agora, como o Botafogo e as outras equipes não estão performando bem, aí você tem que começar a olhar a parte de gestão. Peraí, o que está acontecendo aqui? Qual que está sendo o problema para essas equipes estarem com um desempenho esportivo tão baixo? E foi isso lá que o Wall Street Journal, lá dos Estados Unidos, um dos maiores jornais aí, deu ênfase ao fazer essa reportagem sobre John Textor e suas equipes. E ainda, eles colocaram o seguinte, olha a manchete, olha a chamada do jornal. Comprou 1 bilhão em desgosto. Ele chama as equipes adquiridas por John Textor como um investimento do desgosto. Vamos lá, vamos tentar entender aqui como que foi essa reportagem. O Wall Street Journal, sediado em Nova York, nos Estados Unidos, não mediu palavras para adjetivar o desempenho de John Textor à frente dos clubes que pertencem. Comprou 1 bilhão em desgosto. Dono da SAF do Botafogo, o empresário também é acionista do Lyon, do RWD da Bélgica e do Crystal Palace da Inglaterra. Ainda, segundo o jornal estadunidense, John Textor gastou mais de $1 bilhão com os 4 clubes. O Wall Street Journal tratou a campanha frustrante do Botafogo no Campeonato Brasileiro como um dos colapsos mais dramáticos que o futebol já testemunhou desde que suas leis foram elaboradas pela primeira vez em 1863. Olha só o nível da matéria, hein? Botafogo se tornou uma equipe internacional. O Alvinegro liderou o torneio por 30 rodadas e perdeu a taça na reta final, quando o desempenho caiu bruscamente, perdendo para o Palmeiras. Curiosamente, durante o campeonato, chegou a abrir até 14 pontos de distância do segundo colocado. John Textor, no entanto, não aceitou as seguidas derrotas em campo e tentou justificar por meio de arbitragem. Por vezes, o empresário estadunidense acusou a Confederação Brasileira de Futebol de roubo. Pelas declarações, a Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva o suspendeu por 35 dias e o multou em R$25 mil. A campanha do Lyon é ainda pior, já que a equipe é a lanterna do campeonato francês. No último domingo, os torcedores do Lyon levaram ao Parque Olympique faixas com a seguinte questão:
A Ligue 2 ainda te faz sorrir? Em protesto, né? Fazendo uma referência ali de que o Lyon irá cair de divisão. Textor riu sobre esse texto, ao falar sobre possível rebaixamento, e completou que não levava a sério a suposta queda. Tá vendo? Gente, não adianta. O Textor, ele não é botafoguense. Ele jamais vai entender o sentimento de um torcedor. Um investidor jamais vai entender o sentimento de um torcedor. É isso assim, é claro, isso é nítido para todos nós. O investidor jamais vai entender o sentimento do torcedor. No meio disso está o Crystal Palace. Em 2021, de acordo com a imprensa inglesa, John Textor pagou 87,5 milhões de libras por 18% do Crystal Palace. Em entrevista ao jornal L'Équipe, chegou a se vangloriar. Olha o que eu fiz no Crystal Palace. Você não costuma ver muito disso. Fui para as partidas, as pessoas me agradeciam. Ajudei na base, com transferências, trouxe energia nova. Estou mais atrás do que na frente dos palcos, exceto no Botafogo, em que sou o único responsável. Lá, mudei tudo, porque era uma associação que conduzia o clube, e não havia nada. O desempenho no Crystal Palace na Premier League é preocupante. A equipe está em 15º com 16 pontos. Em 16 partidas, venceu apenas 4, empatou outras 4 e perdeu, pasmem meus amigos, 8 partidas. Na última temporada chegou a brigar contra o rebaixamento e se livrou por pouco. RWD da Bélgica também está flertando com a zona de rebaixamento. Na Liga Pro da Bélgica, o RWB também não ocupa grande lugar. O clube é o 11º colocado com 18 pontos. Em 17 jogos, venceu apenas 4, empatou 6 e perdeu 7. Conclusão: com o Botafogo, John Textor conquistou apenas a Taça Rio em 2023. Na temporada 22-23, o RWB venceu a 2ª divisão belga. O Lyon e o Crystal Palace não alcançaram glórias. Portanto, o empresário ainda não teve retornos satisfatórios no mundo do futebol. É um problema sistêmico isso, na minha opinião. Tá? É um problema sistêmico. Quando o problema ele vem de forma tão genérica, olha só, o desempenho do Botafogo, do RWB, do Crystal Palace, do Lyon, eles não estão muito diferentes quando a gente pega o aproveitamento, o número de vitórias pelo número de empates e derrotas. Então isso para mim mostra que ali, a gente tem que aumentar o escopo de visão e tentar entender o que está acontecendo. E aí, para mim, é um claro problema de gestão. Coloca nas opiniões. Meus queridos, é o seguinte, continuando aqui, né, as informações que a gente tem pela manhã, lá, essa notícia aqui é lá do Globo Esporte, lá do GE. Flamengo faz nova consulta por Scarpa e pode aumentar concorrência. O que está acontecendo? O Scarpa, ele tem atuado em poucos jogos na Europa. Foi um jogador que foi para lá, claramente não se adaptou ao futebol. Ah, Neto, mas teve algumas questões pessoais que podem ter prejudicado o desempenho do jogador? Pode ser. Lá fora existem muitas variáveis que interferem ali sobre o resultado. E aí ele saiu do Nottingham, foi emprestado para o Olympiacos, só que assim, fazem parte do mesmo grupo, né? São o mesmo dono. Então ele foi por empréstimo, mas também não está se destacando. Para você ter uma ideia, não tem nenhum gol e não tem nenhuma assistência até agora na temporada. Nada. Nem no Nottingham, nem no Olympiacos. Então assim, um desempenho muito, mas muito abaixo daquilo que ele desempenhou durante 2 anos, 3 anos no Palmeiras. Tudo bem, ele teve um contrato, se não me engano, de 5 anos, mas assim, que ele fez a diferença mesmo foi durante ali 2, 3 temporadas em que ele realmente começou a fazer a diferença no Palmeiras. Ele demorou também para se adaptar ao Palmeiras. A chegada do Abel impactou muito na retomada ali da performance do jogador. E essa semana a gente teve a notícia de que o Atlético Mineiro tinha recebido uma ligação, mais especificamente o Felipão, dizendo que para um retorno do Scarpa ao futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, em virtude do Felipão, teria uma prioridade. Ele descarta até mesmo priorizar o Palmeiras. E aí, com isso, sai a matéria no GE de que o Flamengo fez uma nova consulta com o jogador. Gustavo Scarpa segue no radar do Flamengo. O clube sondou mais uma vez a situação do meia, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos.
O nome agrada Tite e pode ser um dos reforços para 2024. Scarpa é um desejo antigo dessa diretoria, o meia se encaixa em um dos pedidos do treinador, um jogador que possa atuar caindo pelo lado direito do campo, um ponta-direita é a preferência, mas o Scarpa é um jogador que também agrada a Tite. Em julho, o Flamengo tentou a contratação. A negociação, porém, não foi aberta porque o jogador tinha o desejo de permanecer no futebol europeu. Na ocasião, os valores colocados na mesa agradaram o Scarpa e seu staff. O Flamengo entendeu a negativa, mas não desistiu e manteve ligado o radar do Scarpa, que não conseguiu espaço no clube inglês e atuou em apenas 11 partidas na Grécia. O Nottingham já admite negociar o jogador e, como contratou de graça, a pedida para liberá-lo não deverá ser alta. Entendendo ter a possibilidade do convencimento, o Flamengo arriscou mais uma vez. Morar e jogar no exterior é um dos maiores sonhos da vida de Scarpa. A missão é convencer o jogador a retornar ao futebol brasileiro. Mas o Flamengo não é o único candidato. Sim, como a gente está falando, né? Tem o Internacional também, que já sinalizou um interesse. Tem o Atlético Mineiro e dizem que até mesmo o Palmeiras já consultou o Scarpa. Mas eu mantenho a minha opinião. Se ele não priorizou o Palmeiras, se ele nem sequer mostrou uma abertura ali para conversa e para negociação, veja bem, ele priorizou o Atlético Mineiro e se contentou com a oferta do Flamengo e do staff do Flamengo. Então, meu amigo, boa sorte. Eu acho que o Palmeiras tem que alcançar novos ares, novos voos, beleza? Eu vejo o Scarpa como um jogador para compor elenco e não como uma peça para ser protagonista. As movimentações que o Palmeiras fizer agora tem que ser para jogadores protagonistas. Porque para compor elenco, a gente tem uns par de cria de base aí que pode subir e compor esse elenco. Beleza? Pelo menos essa é a minha opinião. E o presidente do River Plate, meus queridos, ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo porque cada vez mais se aproximam as evidências de que o De La Cruz está próximo do Flamengo. Né? Mais uma vez, o Flamengo vem aquecendo muito o mercado do futebol. Palmeiras ali com a negativa do Bahia ontem deu uma desaquecidinha, acabou perdendo um pouco, mas já tem contratação do Aníbal Moreno no gatilho. Acredito que o Palmeiras vai fazer mais movimentações sim, mas até agora o nome do De La Cruz cada vez mais vem ganhando relevância. Alguns sites já dão até como fechado, que o jogador já topou, que inclusive é só liberar o pagamento da multa. E aí o presidente do River Plate ele falou o seguinte, olha isso: acreditamos que o De La Cruz é o melhor jogador do futebol argentino. Nem eu, nem ninguém do River recebemos ofertas do Flamengo. Estamos felizes com ele. No dia que ele decidir partir, seremos gratos. Só que o que o presidente do River Plate ele não faz ideia é que é o seguinte: o River Plate não vai receber mesmo nenhuma oferta de negociação do Flamengo ou de qualquer outro clube. Porque eles já bateram o pé que existe uma multa rescisória. Então, o que eles vão fazer é pagar diretamente a multa. E, na verdade, quem deve pagar diretamente a multa é o próprio De La Cruz. O Flamengo vai repassar o valor para o De La Cruz e o De La Cruz que vai fazer o pagamento. A questão contratual, de termos ali de contrato. Então, é o De La Cruz que está pedindo o desvínculo e é partir dele esse pagamento. Mas, obviamente, vai sofrer todo esse repasse. Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. E mais tarde a gente volta com mais info aí. Tamo junto, mano. Valeu, falou, até mais.